Recentemente, a ARA lançou um estudo assinado pelo cientista Antônio Nobre sobre o futuro climático da Amazônia. O estudo reforça uma mensagem que a gente já conhecia, que é a importância da floresta para a regulação do clima no continente, não só no bioma amazônico, mas no resto do continente. Ele vincula as secas do sul e sudeste do Brasil atualmente com o desmatamento na Amazônia. O estudo também lembra a gente dos índices de desmatamento no bioma. No caso do Brasil, o desmatamento chega a mais de 18%. Isso, se a gente for colocar, ele faz uma analogia interessante, se a gente for colocar isso, o que seria numa estrada de 2 quilômetros de extensão, levaria o homem da Terra até a Lua. É uma quantidade muito grande de desmatamento, isso sem considerar a degradação florestal. O desmatamento para as mudanças climáticas representa altos índices de emissão de gases de efeito estufa. No caso do Brasil, a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa é a mudança de uso do solo, ainda é a mudança de uso do solo, e o desmatamento na Amazônia ainda é a principal causa. Ao mesmo tempo, o desmatamento da Amazônia torna mais vulneráveis as comunidades que vivem no bioma, e os índices de pobreza no bioma amazônico são elevados, né? Se a gente vê o IPS, que é o Índice de Progresso Social para o bioma amazônico, pontua bem abaixo do restante das regiões do país, principalmente no quesito de oportunidades. No quesito de oportunidade, os municípios brasileiros da Amazônia pontuam 21% menos do que das outras regiões do país. E quando a gente fala de populações com menos progresso social, isso significa maior vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas. Tudo isso faz que seja fundamental se desenvolver modelos de gestão territorial baixos em carbono e mais resilientes no bioma amazônico. Existem iniciativas que vão nessa direção. E a gente fez um estudo, está fazendo um estudo recentemente, que mapeia essas iniciativas positivas que estão surgindo na Panamazônia. A gente já tem mapeado entre a Panamazônia e o Chaco 80 iniciativas de gestão territorial sustentável. Essas iniciativas envolvem novas economias, incentivos financeiros, estruturas de governança positivas para um novo modelo de gestão territorial no bioma e também a integração entre todas essas esferas. O estudo vai ser lançado em meados do primeiro semestre de 2015 e vai apresentar alguns casos comparados, 10 casos comparados de gestão territorial sustentável no bioma e no Chaco também, na região do Chaco também. Apesar da gente ver que existem iniciativas positivas despontando no bioma amazônico, existem também desafios importantes. Um deles, e acho que o mais evidente, é um modelo de desenvolvimento concorrente que existe para o bioma, que se refere principalmente a obras de infraestrutura, planejamentos para a exploração de petróleo, de mineração, gás, estradas e outras ameaças e pressões sobre o bioma amazônico. Atualmente, os interesses em exploração de petróleo na Amazônia chegam a 15% do bioma e de mineração a 21%. O cenário que se dá é um cenário desafiador e que também pode colocar em risco algumas dessas iniciativas positivas que estão surgindo no bioma. Um outro desafio que existe para essas iniciativas é como ganhar escala, como essas iniciativas se consolidam e ganham escala. Um exemplo interessante que a gente tem é o caso de Paragominas, que se transformou numa política de Estado, o Programa de Municípios Verdes do Pará, e o caso de Alta Floresta de outros municípios do Mato Grosso, como Cotriguaçu, que se transformaram recentemente numa política de Estado também, que é a Política de Municípios Sustentáveis do Mato Grosso. Agora, ainda existem muitos desafios em como consolidar e dar escala a essas iniciativas. Algumas respostas estão vinculadas a políticas públicas, como é o caso da Política de Municípios Sustentáveis do Mato Grosso e da Política de Municípios Verdes do Pará. Redes também são um mecanismo que redes e formação de capacidade são outro mecanismo que ajudam a fortalecer e multiplicar iniciativas de gestão territorial positiva. Uma terceira forma que a gente vê é a promoção de intercâmbios, de seminários e de mecanismos de gestão de conhecimento para que as experiências possam se multiplicar pelo bioma.